Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é grande em nossas vidas, o Senhor nos ama. Um Pai tão grande, tão poderoso, tão misericordioso. Aquele que nos lava, nos guia, nos transforma, nos liberta. Aquele que nos governa, Senhor. Eu fico feliz em saber que, sem ter o meu Pai terreno, eu tenho o meu Pai eterno. Aquele que é tão especial. Aquele que mandou seu Filho como um plano de salvação. Aquele que a cada dia vai mostrando para a gente o quanto é grande, o quanto é tão poderoso. O quanto, Senhor, que o Senhor nos prega surpresas. O Senhor recalcula as nossas rotas muitas vezes. Onde nós pensamos que somos independentes, onde nós pensamos que somos pessoas que podemos fazer aquilo que nós queremos, mas que na verdade somos dependentes do Pai, dependentes do Senhor. Pai querido, mais uma semana começa. Nós estamos aí, Senhor, passamos por um dia de chuvas, exatamente no domingo, meu Deus, mas isso não me impediu de ir na tua casa. O Senhor foi tão misericordioso que estiou a chuva e eu pude sair do mesmo jeito para voltar. Meu Deus, obrigado, Senhor. Meu coração fica cheio de gratidão ao sabermos que Tu és tão grande. Aquele que nos adota, sabendo que nós somos filhos de verdade. Porque o Senhor é o Pai, é aquele que é o governador de todo o sistema da terra. Então, à frente, Senhor, daquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas que estão necessitadas, que o Senhor possa fazer a Tua obra, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, nós choramos e Te agradecemos. Amém. Agora são 7h01, segunda-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Beijo pra você que tá aí do outro lado. Eu tenho que mandar agora o cheiro aqui pro meu povo do Kauai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Ô Jesus, que hora que eu me estresso aqui dentro que as coisas não querem pegar, bora, vamos, aí pronto. Faz parte, né? Às vezes a gente tem que fazer essas coisas mesmo. Não é coisa de doido não, viu? Pois é, e aí como você está? Segunda-feira, 13 de abril de 2026. É isso mesmo, olá, é Pato Branco daí. Eita. Vamos começando o nosso jogo com você, vamos juntos até as 8 e 5, né? Como sempre, às vezes eu falo tanto que aí o tempo passa e a gente não percebe. Mas você que está no rádio, né? Que está aí, meio-dia, né, já está virando hábito, né? Se almoça com a gente, obrigado por esse privilégio, porque a gente sabe que meio-dia é uma guerra na televisão. Então aí agora, né, tem pessoas que estão meio-dia, bota lá na Rádio Vitória, bota na sua Smart TV, bota onde você quiser e aí escuta a gente, né? Que coisa boa. Tem gente que fica reclamando, que fica escutando 7777, mas como eu já disse, a gente transmite aqui, não tem como a gente estar mudando a hora por conta dessas coisas, tá? Então, vamos voltar no tempo que hoje a gente vai lá pro século, acho que isso não me falha a memória, eu acho que século XVIII ou XIX, né? Essa parte aí eu não me lembro.
Mas eu lembro dos anos, viu? Isso sim. Eu naquele tempo não era nascido, nem a pau, Juvenal. Em 1829, preste atenção nisso aqui, acontecia o combate à inteligência artificial. Pelo amor de Jesus. Eu estava vendo uma notícia aqui sobre a IA e ficou na cabeça. Combate à intolerância religiosa. Agora sim. Isso aconteceu lá em 13 de abril de 1829. Aconteceu o seguinte: o ato da ajuda católica concede aos católicos romanos do Reino Unido, país cuja maioria da população é protestante, na época, né, o direito de votar e de ser eleito para o parlamento daquele país. Tu prestou atenção ou tu quer que eu desenhe para tu? Se quiser que eu desenhe para tu, nem tem problema, porque eu não vou nem esperar que tu diga que sim, porque eu vou fazer. Ou seja, os católicos romanos que moram no Reino Unido, né, que moravam naquele tempo, então eles não tinham direito de votar porque por conta, né, que existiam ali a maioria protestantes. Então o que é que aconteceu? A Igreja Católica repensou e daí autorizou que quem fosse realmente católico poderia votar e ser votado lá no Reino Unido. Pronto. Você vê, né? Não, deixa eu ver. Sai daqui. Pronto. Aí lá em 1800 e alguma coisa, agora a gente vai para 1846. Foi inaugurado o Teatro Nacional Dona Maria II. É isso mesmo, Dona Maria II. Não é Dona Maria I, nem terceira, nem quinta, não. Nem Dona Maria vai fazer outras. Durante as comemorações do 27º aniversário, exatamente dela, Dona Maria II de Portugal. Ou seja, esse teatro está lá até hoje em Portugal. Sabia? Sabe quem é aniversário hoje? Você pode não conhecê-lo assim, né? Ele não é tão famoso, mas ele cobre o mundo dos famosos. E de outros BO também. Eu gosto muito de assistir ele lá nos cortes do Kawaii. Eu estou falando de Ricardo Feltrin. Ricardo Feltrin, você só vai ver ele, se você é daqueles que só, né, não se liga muito nas coisas, você vai ver ele no Troféu Imprensa. Ele sempre é jurado do Troféu Imprensa. Ricardo Feltrin, ele é jornalista de celebridades. Entendeu? E aí, tu tá fazendo aniversário hoje, 13 de abril? Oh, que maravilha, cara! Então pronto, receba todos os nossos votos de feliz aniversário, felicidade sempre na tua vida. E não esqueça, viu? E com Jesus, com o Papai do Céu, o negócio é muito melhor, tá? Isso eu te garanto. Então agora são 7 horas e 6 minutos. Vamos saber agora como está a nossa cidade do Recife. Pois é, vamos aí às informações do COP, Centro de Operações do Recife. E estamos em estágio de mobilização. Ou seja, daqui a pouco você vai aprender, né? Vai ficar craque nesse negócio, né? Mobilização, alerta vermelho, amarelo, sei lá o quê. Então pronto. Hoje nós temos aí o trânsito na cidade moderado, com 150 km de congestionamentos. Chuva nas últimas 24 horas foi aí na média de 38,1 milímetros. Mas já em Nova Descoberta, foi um registro maior, mais da metade. Né? Aliás, mais da metade, não, o dobro. 65,8 milímetros. A chuva da última hora foi de 0,2 milímetros. Também a máxima, né, 0,2 milímetros. Com registro aí em Campina do Barreto. O nível das marés descendo, 0,8 metros. Velocidade dos ventos, 2 km. Neste momento estamos aí a 25 graus. Na temperatura, hoje tem céu nublado sem tempo significativo. E a qualidade do ar está boa e não temos abrigos ativos. Velocidade média aí, né, em relação ao trânsito, está a 20 km por hora. E exatamente aqui nós tivemos o boletim meteorológico. Hoje a previsão é de chuva fraca moderada. Temperatura mínima de 23 a 29 graus. Condições de tempo de 10 a 30 milímetros previstos. Então aqui diz o seguinte: durante o período da manhã de hoje, o tempo deve ser de céu nublado, intercalado com períodos de sol
e chuvas fracas em pontos isolados da cidade. À tarde, a tendência é que seja de tempo bom, direção predominante de sul a sudeste, e possibilidade de acontecer rajadas de vento rápidas pontuais em torno de 35 km por hora. Então aí essa é a previsão do tempo e também aí como estamos na nossa cidade, né? Como se diz, a cidade não para, só cresce, já dizia o nosso querido Chico Sainz. Então agora 7 horas e 8 minutos. Gente, eu esqueci de passar uma informação aqui para vocês junto com a cidade. É que as últimas chuvas que aconteceram, né, elevaram aí os níveis dos reservatórios do Recife. E as fortes chuvas registradas ao longo de ontem resultaram no aumento significativo da elevação dos níveis dos principais reservatórios de água que abastecem a população. Essa informação eu esqueci de passar, mas agora estou pagando. A barragem de Pirapama, no Cabo, atingiu mais de 100% da capacidade, entrando em processo de vertimento. A técnica consiste em liberação controlada de água que ultrapassa o limite da barragem ou reservatório através de um vertedouro. O processo faz parte de um esquema de segurança planejado para evitar que a estrutura transborde de forma descontrolada ou sofra rupturas pela pressão, garantindo o abastecimento. Já em Sicupema, em Jaboatão, não sabia que existia essa. O nível chegou a 103%. E Gurjaú, também no Cabo, chegou a 116%. Que coisa boa, né? E aqui também temos a barragem de Pita, lá em Pojuca, que chegou a 99%. Duas Unas em Jaboatão, 63%. E a barragem de Utinga, também lá no Cabo, chegou a 57%. Segundo a Compesa, o aumento do nível das barragens garante a manutenção dos atuais calendários do próximo verão. E o destaque para o aumento do nível de água é um ponto positivo para os longos períodos de seca que normalmente acontecem ao longo das épocas mais quentes. Então aí existe, inclusive, aqui segundo a Compesa, o planejamento hídrico para 2027, trazendo segurança de abastecimento para a região metropolitana. Que bom saber, né? Que bom saber que agora o pessoal, principalmente o pessoal no Cabo e Pojuca, sofreram bastante sem água. E realmente, essa, né? As irmãs aí precisam lavar a Mary Jane, a Checa, aí fica complicado, né, meu filho? Fica complicado. Terezinha, pronto. E agora sim, vamos aí para as manchetes dos jornais. Deixa eu ver como é que tá aqui o meu BG, que senão ele passa para a próxima faixa. Pronto, agora tá tranquilo. Ai, Jesus. Vai lavar a Terezinha, né? Agora que eu me lembrei. Então, vamos agora sim às manchetes dos jornais que estão circulando hoje em todo o estado. Barreira desliza em Olinda e Defesa Civil interdita 4 moradias. O fim de semana não foi muito legal não, né? Teve umas coisinhas aí. Também colisão no acesso a Porto de Galinhas deixa 2 pessoas sem vida. Datafolha. Avaliação positiva do governo Lula vai de 32% para 29%. Ministro confirma a intenção de liberar FGTS para endividados. Literalmente a gente falou sobre isso na sexta-feira, né? Aqui, sem acordo de paz, Estados Unidos anunciam bloqueio dos portos do Irã. E por último, na Hungria, Orbán perde para a oposição após 16 anos. Então aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nessa segunda-feira em todo o estado de Pernambuco. 7 horas e 12 minutos. Oiê! Oiê! E o BG não queria passar porque ele não queria passar, criatura. Pelo amor de Jesus, tem
Tem misericórdia da minha vida, meu Deus? Ah, o que eu fiz da minha vida, Jesus? Não pode. O VG fica querendo me estressar, rapaz. Não pode, não pode. Pelo amor de Jesus, jamais. Gente, você sabe que agora a gente começa o nosso BBB da política, né? Sempre, sempre, sempre a gente começa falando sobre o nosso político local. Inclusive ontem eu estava assistindo um vídeo do Matheus Baldi. Eu não sei se é Baldi ou Baldi, né? Sei lá. Porque eu não assisto o programa que ele focalizando. Eu não tenho paciência com a turma que tá ali, rapaz. Eu não tenho mais paciência com essas coisas. Eu tô Suzana Vieira. Eu não tenho paciência com quem tá começando. Principalmente que agora botaram mais o pessoal influencer, né? Tudo do SBT agora é botar influencer. Aí lascou tudo. Eu vou dizer pra você que ele tava falando sobre uma coisa que, assim, tem todo sentido. Como assim? Ele estava falando na questão da glamorização dos políticos. E eu vou dizer para você, por que eu coloquei este quadro chamado de BBB da política? Porque teve gente que queria fazer as coisas, mas não conseguiu. Teve outras que por decisão do partido também não conseguiu o que queria. Já tem outras que são aquelas que vão dizer assim, ah, essa, fulano? Não, fulano eu não posso perder ele de jeito nenhum. Fulano já é pro outro falante, mas quando eu fecho o que não? Fulano tá aqui comigo. Então são essas coisas que acontecem. E até inclusive eu coloquei lá no comentário, acho que foi o primeiro comentário lá, né? Na postagem dele. E tem todo sentido. É por isso que eu falo que os políticos nada mais são do que artistas. É por isso que a gente faz essa coisa toda aqui, tá me entendendo? Chama o prefeito! Não, entendeu? A gente fala de política de um jeito assim que a gente se sinta bem ao ouvir. Sabe aquela coisa do tipo, tu assiste a Praça é Nossa? Tu gosta de ver a Praça é Nossa? Melhor do que ver um Cidade Alerta? Pronto, essas coisas. E vamos começando o nosso BBB da política. Inclusive, né, eu não lembrei agora do filho de Chico Anísio. PULIS trilha a polícia, autoridade máxima. Ai, meu Deus do céu. Olha... Menino, as festas aqui tá virada, né? Tá virada no giraia. E agora, né, foi lançada oficialmente a candidatura do vovô Gargamel. Também acho que aqui deve ser o filho dele, alguma coisa do tipo, né? Que ele vai continuar sendo deputado estadual. Ele acha que vai ser continuar. Mas, como se diz assim, né? No interior, você fica pensando... Existe um tempo aqui que existe uma coisa meio louca e eu acompanhei isso, né? Bem, minha gente, eu tô com 46 anos, né? 46 anos, daqui a pouco eu beiro 50, aí depois dos 50, eu com 40 eu já tô sentindo o peso da idade. Imagine você, existia um tempo que a televisão era só passava coisas locais para a região metropolitana. Ou seja, o pessoal do interior não sabia de nada que estava acontecendo aqui. Nem a gente aqui sabia o que estava acontecendo lá. Só se fosse uma coisa muito importante. Tipo, um acidente, ou seja lá, coisa do tipo. Mas aí o que acontece, né? Hoje existe uma integração muito boa e existem as retransmissoras lá no interior. Então, hoje o que acontece por aqui, o pessoal está sabendo lá. E se acontecer alguma coisa lá, a gente também está sabendo aqui. Mas se não passar na TV, não tem problema que o jornal e as internet falam. Porque hoje tem tudo que é coisa que você imagina. Nos Instagram, nos Kawaii da vida e assim vai. E se o pessoal lá no interior, exatamente nessa, vamos dizer assim, nesta faixa, ou então vamos dizer assim, né? No pedacinho de terra que o Gargamel comanda, soubesse o que ele está fazendo com Raquel, eu acho que o pessoal não votava na rua.
Porque, sinceramente, a pessoa se levanta por puro, vamos dizer assim, né? Um puro suco da maldade. A criatura se levanta para impedir que a governadora faça alguma coisa. Mas é como se diz, né? Enquanto ele pensa que ela está se prejudicando, ela está correndo para o outro lado. Ela tem um plano B. Então aí, né, foi feito o lançamento aí da candidatura dele e com certeza acho que deve ser do filho dele, alguma coisa do tipo. E aqui, né? Ah, dá pra ver aqui. É porque eu já tava pensando, né, que ia vir a propaganda, os 30 segundinhos de propaganda, né? E eu sei que tudo bem. Eu já falei com o pessoal aí para ver se eles autorizam a gente poder fazer as coisas numa boa. E tem um negocinho que você precisa saber também. Que é bom que aqui você... realmente aqui o nome do programa ele faz jus ao negócio. De olho com você. Eu não vou ficar somente, vamos dizer assim, comendo pipoca sozinho. Eu vou comer pipoca e você vai meter a mão na cumbuca junto comigo. Você vai comer pipoca junto comigo. Entendeu? Eu quero ver você aí do outro lado, tu no Kawaii, tu aqui nas internet, e tu também no rádio. Eu tenho que apontar assim, porque aqui eu estou fazendo a gravação por rádio. E a gente precisa entender como é que essa coisa, essa novela de Ivani Ribeiro funciona. Porque Ivani Ribeiro já falou de política algumas vezes. Viu? Pois é. Então, vamos saber aqui, né? Esse negocinho todo, porque João Campos, ele vai se confiar nas pessoas aliadas dele lá fora, lá dentro do interior, aliás, né? Lá fora não existe. Lá dentro do interior para conseguir as alianças, para fechar, entendeu? Então ele vai subir muito em palanque que os deputados comandam. E esse é um dos exemplos. Vovô Gargamel, tá? Que eu não falo o nome dele. Eu aprendi uma coisa, que eu não posso falar do nome do inimigo das nossas almas, senão atrai de tudo que é coisa ruim. Foi o vovô que me ensinou isso. Entendeu? Então pronto. Chama o prefeito. Não, deixa ele lá. O principal reduto político de Raquel Lira, o Agreste, concentra 25,6% do eleitorado pernambucano, ficando atrás da região metropolitana. Ainda com um grupo fortemente ancorado na capital, João Campos se movimenta para ganhar musculatura no interior e encontrou no deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia, um aliado disposto a abrir portas e dar tração ao seu projeto por lá. Fortalecido pelo comando da Casa dos Deputados, ele consolidou parcerias políticas em diversos municípios e aumentou sua capacidade de articulação, se tornando peça importante na construção dessa nova frente. A articulação liderada por ele para dar força, né, para a campanha de Johnny pode equilibrar forças no Agreste e redesenhar o mapa político do Estado, que as eleições estão chegando. Então diz aqui, né? Ah, rapaz, não é o filho dele não, é o sobrinho. Rapaz. Então aqui também já veio uma informação para me corrigir aqui. Lá vem eu com especulação de novo. Para com isso, criatura. Para de estar falando que tu não sabe. Abre a bexiga da notícia e vai ver. Porque eu não abri a notícia aqui, porque senão vinha propaganda na minha cara. Eu já vi aqui do outro lado, né? Você tem que pensar sempre no plano B. Bombeiro faz isso. Viu? Bombeiro não pode pensar muito. Bombeiro tem que olhar e já fazer o que ele já está vendo ali. Está na cara feito papel. Lembra que meu professor dizia isso? Pois é. Então aqui... Álvaro Porto ele está colocando aí o seu sobrinho, o advogado Felipe Porto, na Secretaria de Turismo do Recife, e transmite um alinhamento entre o presidente da Assembleia, e ele, e agora Victor Marques à frente da Prefeitura. E já tem outra coisa aqui interessante. O crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República pode ser um fator negativo para Johnny, hoje pedirão a tua alma, Johnny. Você já ouviu essa música? Não, pena que eu não posso colocar aqui, né? Se eu colocar aqui, vai cobrar direitos autorais, aí prejudica o canal. Não pode. E diz aqui, né, que resolveu postar todas as suas fichas em uma chapa 100% lulista
embora Lula tenha forte apelo em Pernambuco, o jogo em nível nacional pode refletir aqui, né? Como deu para sentir um pouquinho, que Flávio Bolsonaro ele pode ter aí alguém do Nordeste para ser seu vice, seja ele homem ou mulher, né? E pelo que eu estou sentindo aqui, vão dar preferência a uma mulher. Então, já vimos aqui o negócio, né? Por exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui que eu acabei de te dizer agora. Tem um pessoal lá no interior que já fechou aqui com o deputado Carlos Veras. Carlos Veras de quem? De Lula. Então, se é de Lula, vai ter que apoiar quem? Johnny. Você tá entendendo como é que rola o negócio? Tu tá me entendendo? Pronto. Então, ó, escuta isso aqui. Tuparetama ganha novos contornos com o fortalecimento da base de apoio ao deputado federal Carlos Veras, que é o presidente do PT aqui em Pernambuco. Em um movimento estratégico para as eleições que vem aí, importantes lideranças formalizaram a adesão ao projeto dele e consolidando uma aliança com a oposição local. Entre os nomes que passaram a marchar ao lado de Carlos Veras estão aí o presidente da Câmara Municipal, Valmir Tunu, os vereadores Domênico Perazzo e Priscila Filó. Rapaz, eu imagino o nome da mulher chamada de Filó, né? Filó só vem na minha cabeça aquela menina Gorete Milagres. Oh, coitado! Além dos vereadores Clécio Galvão e Gustavo Galvão, a liderança política de Lindomar também. Este novo grupo chega para somar ao sólido trabalho que já é articulado com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Diretório Local do PT. Tu me entendeu? E olha que ainda tem aquela coisa, né? A virada. De repente alguém pode estar certo que vai apoiar fulano de tal, mas depois de repente né, chega aquela coisinha, maletinha, sabe a maletinha? A lancheirinha, o lanchinho dos meninos. Tu tá me entendendo, né? Rapaz, igual aquele povo que diz que vai cortar a tua energia, e diz assim, fulano, tô com fome, rapaz, tu tá com fome também? Aí eu tô, tá com fome, tu quer comer o quê, criatura? Aí, tu me entendeu? É que eu não posso falar a linguagem, a palavra explicitamente, então eu uso um código, eu aprendi isso com vovó. Eu aprendi muito com vovó, entendeu? Minha sorte que eu tive vovó até enquanto eu pude, então vovó me ensinou muita coisa. Vou brincar aqui, né? Vovó me ensinou muita coisa da fuleiragem, tá me entendendo? Pra tirar onda assim que eu tô fazendo agora aqui junto contigo. Pronto, é isso. Foi tudo culpa de vovó, né? Além de eu assistir Bozo, como eu já falei. E aí, minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai ter muita coisa acontecendo e você sabe muito bem que nós vamos estar olhando tudo, nós vamos estar de olho em tudo. Não te preocupa não, criatura. Eu só não posso dizer a tu quem tu vai votar, porque eu não tenho esse poder. Mas pode ter certeza de que eu vou estar aqui prestando atenção nos detalhes e vou jogando aqui para tu me entender. Se tu continuar escutando de olho com você, se tu continuar assistindo de olho com você, tu pode ter certeza de uma coisa. Tu vai aprender, tu vai ficar especialista em política. Ok, eu aumento, mas não invento. Pronto, Nelson Rubens. Pode ir, Nelson Rubens, tchau. Pronto. Então, rapaz, aqui ó, deixa eu me ver. Não, isso aqui eu preciso ver, né? O Jamildo parece que é assim, né? Quando é na chuva trabalha um pouquinho menos. Aí já o pessoal do cenário é virado, né? É virado no Diraia. E aqui, gente, o Diretório Estadual do PT, né, já que a gente falou aqui sobre Carlos Veras, realizou aí nesse domingo um encontro regional voltado às regiões do Sertão do Araripe e do São Francisco. A atividade aconteceu em Petrolina, reunindo dirigentes dos partidos, parlamentares e lideranças. A programação aconteceu num hotel lá na cidade e contou com a presença de diversos municípios das duas regiões, incluindo Araripina, Bodocó, Cabrobó, Dormentes, Exu, Granito, Ipubi,
Lagoa Grande, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade. O encontro foi conduzido por Carlos Veras, com participação do secretário de organização Oscar Barreto e da secretária-geral Ângela Cristina. A agenda incluiu aí debates sobre o cenário político nacional e estadual, com a presença do senador Humberto Costa e Tereza Leitão, dos senadores, né? E a iniciativa integra uma série de reuniões regionais promovidas pelo partido para ouvir os diretórios municipais e a militância. O objetivo é consolidar diretrizes para disputar as eleições, né? Lógico que tu que escuta de olho com você, tu que vê de olho com você, já sabe. A preocupação não é eleger João Campos para governador. A preocupação é a reeleição de Lula. Se depender das tarólogas, das mães de santo, se depender lá das sensitivas, Lula não chega nem a dizer assim, pronto, Popero, eu vou concorrer, Popero. Apesar de que ele já jogou uma aí, né, que tá rolando na internet, não foi inteligência artificial, que ele tá dizendo que possa ser que sim, possa ser que não. Inclusive ele tá dando entrevista aí pra alguém, com um rapaz, inclusive. Então, é como se diz, né? Nós estamos nos sentindo numa novela de Alci Carrasco ou de Agnaldo Silva. Acho que os dois, né, praticamente. Então, vamos fechar o nosso de olho com você, meu Deus do céu. Eita, menino, seria um recorde fazer um programa de meia hora. Eita, Lele, sai dele, quieta. Ai, Jesus. Olha, Olha a palhaçada, rapaz. Só porque Miguel tá fechado com o que quer, tá dizendo aqui que Humberto vai anunciar R$1 milhão de investimentos para o hospital universitário. E bom, né, continue fazendo isso, porque o nosso deputado Lula da Fonte, Eduardo da Fonte também botou um bocado de coisa boa para os hospitais. E então não faz mais que a obrigação dele. Pronto. Fechamos o BBB da política hoje, agora vamos dar uma olhadinha na cidade, que hoje o que tem de notícia aqui na brincadeira. O fim de semana foi carregado. Então agora são 7 horas e 30 minutos. Gente do céu! Eu vou encerrar esse programa no horário? Ô, mamãe, Deus queira! Olha só, rapaz, pelo amor de Deus. Não, eu vou deixar isso aqui pro noticiário nacional. Tem coisa aqui que não dá para falar agora, senão mistura as coisas. Pense exatamente que o negócio aqui não é de qualquer jeito não, meu filho. Eu sou jornalista, tu tá pensando o quê? Tem um negocinho aqui, inclusive, que eu separei, eu acho que foi no diário. Pronto. Pois é, rapaz. Isso aqui também só lá na notícia internacional. Minha gente, tem um negocinho aqui, né, que eu falei inclusive na manchete, que uma barreira deslizou lá em Olinda. E é aquela coisa, né, o pessoal, 2022 aconteceu, a gente está vendo coisas mais importantes que estão sendo feitas, uma atenção maior, mas uma barreira deslizou na rua 8 de Maio, lá em Águas Compridas. Segundo a Defesa Civil local, 4 casas precisaram ser interditadas e as famílias foram gentilmente convidadas a deixar suas casas. Graças a Deus não houve registro de perigos. Segundo moradores, a barreira começou a ceder pela manhã, provocando a entrada de lama nas casas. Móveis foram danificados e houve prejuízos materiais. Aí, como sempre, a gente vai ouvir aquela historinha. Ah, rapaz, vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas aí eu te pergunto, né? Vai ver lá como é que tá o Palácio do Governo, vai ver lá como é que tá a casa do vereador, tá tudo bonitinho, nem parece. Mas, né, o povo é que tem essa sina de ser Maria, Maria, e agora tem, né, a música das 3 graças, Deus é maior. A gente tem que apanhar, tem que aprender a apanhar para depois crescer, né? Assim que diz a música de 3 graças. Aí a gente tá nessa.
Mas aí, né, não aparece dinheiro para fazer imposta, não aparece uma geomanta para fazer as coisas. E como se diz assim, né? Eu lembro, inclusive, de uma. Eu acho que um dos personagens mais importantes da carreira do nosso eterno Chico Anísio, ele tinha um deputado que ele fazia assim, né? Pobre que se explode, eu quero saber de pobre. Pobre tem que comer farinha mesmo. E olha lá que não era para nem comer farinha, era para morrer de fome. Era isso que ele dizia. Só que depois, com o passar do tempo, eu cresci assistindo Chico Anísio e vim entender, depois de velho, aqui ó, essa cara de 46 anos, que hoje eu tô barbado, né? Mas amanhã eu tô aqui com a cara limpa, que amanhã eu vou pra rua, o bombeiro vai trabalhar amanhã. E daí o que é que acontece? Ele era um profeta, a gente não sabia. Porque imagine você, como é que existe dinheiro para carnaval, existe dinheiro para as festas, mas não existe dinheiro para obras. Obras de estrutura. Olinda tem um lado que se acaba debaixo d'água e tem o outro lado que as barreiras vai caindo. E Olinda é uma cidade que não tem aquele tutano para se sustentar. Olinda depende do governo. Olinda depende do governo federal. Olinda depende de não sei quem, que Olinda não tem chão para se pisar. Não entra naquela música linda de bota o pé que eu boto o chão, não. E aí, graças a Deus, que ninguém aqui foi pro outro lado, não. O pessoal soube correr, ainda bem que foi durante o dia. E se fosse isso de madrugada, todo mundo dormindo, como é que seria? Pelo amor de Deus. Né? E diz aqui, e uma das pessoas lá, uma das famílias, né, que sofreu com essa situação, a Taissa, ela relatou que sua família está bem, que agora tentam reorganizar sua casa. Ela diz aqui que a avó e o primo foram para a casa de parentes, enquanto ela e a mãe vão ficar em casa, né? Porque senão uma vítima da sociedade para invadir a casa. Por incrível que pareça, ainda tem gente pilantra que invade a casa de pessoas que passam por isso aqui. Chegam para roubagem. Pelo amor de Deus, isso não existe. Aí ela diz aqui, né? Com todo esforço, ela conseguiu, junto com a mãe, limpar a casa e também com a ajuda de alguns vizinhos. E ela diz aqui que a Defesa Civil limpou parte da rua e deve voltar hoje para tirar as árvores e outros materiais. Ela diz aqui ainda que está avaliando as coisas que perderam e torcendo para que, de fato, eles compareçam para ajudar. Porque tem uma rachadura enorme na barreira que vai direto da casa de cima. Aí, o que foi que a prefeitura disse? Em nota, a prefeitura de Olinda afirmou que a Defesa Civil esteve imediatamente, foi logo para o local após o ocorrido e está realizando trabalhos emergenciais na área. A gestão disse também que está em contato direto por meio de sua assistência social com estas famílias, prestando todo o apoio e suporte possível. Ai, Jesus, ainda bem que não é daquelas notinhas Ctrl+C, Ctrl+V que não dá paciência de ler, né? Pelo menos é aquela coisa. Hoje em dia, graças a Deus, o povo hoje está acordando. O povo hoje está mais ligado. O povo hoje tem um tal de celular que faz cada coisa que até Deus duvida, vamos dizer assim. E tem uma coisinha aqui, inclusive, que é importante vocês saberem, que os cartórios do Brasil inteiro estarão fazendo mutirão essa semana. Então é importante que você saiba. Escuta aí, presta atenção, criatura. Olha, começa hoje a Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o próximo dia 17, e pretende diminuir o subregistro de nascimento no país. Além de documentos básicos como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido também o título de eleitor. E também vão ser disponibilizados aí atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais. Então, quais são os pontos de atendimento aqui no estado? Vamos lá. Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, CETEC.
que fica na Avenida Oliveira Lima, 824, na Soledade. Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBT, Rua dos Médicis, 86, na Boa Vista. Compaz Paulo Freire. Inclusive vai ter segunda via de certidão lá, né? Na Ladeira da Coab. Compaz Leda Alves. De 13 a 17 também, lá na Rua José Rodrigues, no Pina. No Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Escola Municipal de Tupaoca, também de Mucugê, Upatininga, Xande Esconso e Terra Nova. Aí é em Aliança. Aí, né, vamos aqui para o que nos interessa, que é a região metropolitana. Eu acho que praticamente aqui eu já falei. Tem aqui no Cabo, né, Centro de Informações de Professores Elmo de Freitas, Centro Administrativo Cândido Ponte dos Carvalhos, o CRAS de Jussaral, no Cabo. Né? Vamos ver aqui. Pojuca, na Praça Getúlio Vargas. Vamos ver aqui mais. Olinda, Expresso Cidadão, Centro de Cultura Bongar, na Nação Xambá. Olha, do outro lado do Xambá, o terminal de Xambá é aqui, é por trás do Xambá. Paulista, na Associação de Moradores de Arthur Lundgren. E Casa da Gente, Espaço Multidisciplinar. Aí vamos ver aqui se tem mais algum da região metropolitana, né? Porque no interior realmente não tem tanta relevância, vamos dizer assim. Então pronto, então aí são os locais daqui da região metropolitana que estarão fazendo esse atendimento para as pessoas que estão precisando aí de documentos essenciais, né? Porque aí você já vai ser exatamente não vai precisar passar vergonha como eu passei, né? Que eu fui no cartório para registrar minha assinatura e quando eu fui o cara disse, esse documento aqui é seu, né? Eu passei vergonha sem querer, né? E daí eu tive que fazer minha identidade nova, porque a cada 10 anos você precisa estar com a sua identidade renovada. Sabia dessa? Não, né? Tu não sabia disso não, né, criatura? Agora tu tá sabendo. E olha que coisa boa aqui também, gente. Um espaço que fica lá em Olinda, olha o outro lado de Olinda, né? A gente acabou de falar de Olinda, lá pelo desabamento das casas, né? Da barreira, aliás. E agora vamos falar de uma coisa cultural de Olinda. E diz aqui que, fechado desde 2016 por conta de problemas na sua estrutura, o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco ele deve ser reaberto até o final de junho. E, de acordo com a Fundação do Patrimônio Histórico Artístico de Pernambuco, a Fundarp, responsável pela gestão do equipamento, o processo de requalificação... Eita, que hoje a língua tá boa! Pronto. Isso aqui é exercício de fono, viu? Não é o Chrome, não. Ou então não tá tirando onda com a cara de ninguém, não. Isso aqui é exercício de fono. E foi iniciado exatamente no ano passado. Está em fase final de restauração, onde fica uma das mais emblemáticas edificações do sítio histórico de Olinda. O órgão já organiza o início das novas exposições que estão previstas para acontecer em paralelo com a reabertura do espaço. Ele foi inaugurado em dezembro de 1966. O Museu de Arte Contemporânea ele conta com cerca de 4.000 peças em seu acervo, e lá está boa parte da coleção doada por Assis Chateaubriand. Quem foi esse homem Assis Chateaubriand? Gente, ele foi o dono dos Diários Associados, ele foi o dono da TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil, lançada em 18 de setembro de 1950. Viu? Pois é, então este foi Assis Chateaubriand. E agora, tem aqui inclusive, né, não tem só de Chateaubriand não, tem Francisco Brenan, Portinari, né, e tem um monte de outros artistas que estão lá com suas obras de arte, né, imortalizadas, vamos dizer assim. Então, o lugar ele vai ter um total de 4 casas separadas, entre elas um prédio central construído de 1765, com um cárcere eclesiástico, né, uma prisão para padres, onde será mantida uma exposição de longa duração com abertura para o público nos 2 pavimentos. Olha que coisa boa, né? Então, o pessoal aí
vai ter a oportunidade de aproveitar essa reabertura do Museu de Arte Contemporânea. Quando eu tiver um tempinho, eu vou dar uma passadinha lá. Eu quero ir, eu quero conhecer o Museu de Arte Contemporânea. Inclusive aqui tem uma outra coisa também muito boa, que fala em relação à arte urbana. Né? Hoje, graças a Deus, estamos tendo aqui algumas boas notícias, né, para trazer, né? A reabertura do museu e agora aqui a arte urbana. São 7 murais espalhados pelo Recife e pela região metropolitana que estão levando informações sobre plantas medicinais. Concluído na última semana o projeto Herbário Urbano. Que falava, né? Que frase, criatura! Herbário Urbano. Idealizado pelo artista visual e muralista, pela artista Micaela Almeida, ele utiliza a arte urbana como ferramenta de educação em saúde, ao incorporar QR Codes que direcionam o público a conteúdos digitais sobre o uso terapêutico de espécies presentes, tanto no Sistema Único de Saúde quanto em práticas medicinais, aliás, tradicionais. O projeto foi contemplado nos editais de Política Nacional Aldir Blanc e tem apoio financeiro do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura do Estado. E as intervenções foram instaladas em locais de grande circulação, como o SECOM Recomeço Fátima Caio, na Caxangá, a Escola Estadual Santos Cosme Damião, em Igaraçu, Serviço Integrado de Saúde, o SIS, no Engenho do Meio, o Compaz Eduardo Campos, né, lá no Alto Santa Terezinha, Horta Comunitária Mãos de Milagres, no Ibura, e o Terminal Integrado de Passageiros, no TIP, e também o CAPS Infantil Marcela Lucena, no Pina. Que bom, rapaz! Eu vou dar uma olhada, né? Quando eu estiver lá em cima no Terezinha, eu vou dar uma olhadinha. Inclusive, já deu para entender aqui qual é a arte aqui, né? Que o pessoal do Diário colocou. Falando da amora. Rapaz. Eu gosto de amora, viu? Frutas vermelhas, pense na coisa, né? Eu tomo um chazinho de hibisco todo dia. Então, o negócio é bom demais. E, por último aqui, vamos fechar agora com a última manchete aqui da nossa cidade, 7h45. O Grande Recife tem a maior inflação do país no acumulado de 12 meses e supera a média nacional. Rapaz, dá pra sentir o preço no peso das coisas, né? Até eu falei errado, dá pra sentir o peso no preço das coisas. Dá pra sentir o peso no preço das coisas, agora eu falei certo. Ai, Jesus. A gente tem que rir, senão a gente chora, criatura. Com variação de 4,58%, a região metropolitana a nossa, do Recife, tem a terceira maior inflação acumulada em 12 meses, segundo o Índice do Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. O resultado fica atrás apenas de Fortaleza e São Paulo. Imagine você. Fortaleza 4,89, São Paulo 4,86. Então, Fortaleza, São Paulo, Recife. Terceira cidade com maior alta de preços. Em março, a inflação na região foi de 1,1%, também acima da média nacional. No acumulado do ano, o índice já soma 2%. Dobrou. Aí sabe quem foi o vilão na história? Tu imagina, né? Se eu falei aqui desde aquela história lá dos postos de gasolina, né? Aquela coisa toda, que de repente aumentou por causa da guerra. Pois é os transportes. Exatamente o setor de transportes. E eu tinha cantado essa bola aqui há muito tempo, tá? Profetizando já que isso podia acontecer. E aconteceu. Tudo por conta lá da loucura de Donald Trump. Pois é. Então, para você ter uma ideia, esse setor de transporte subiu 3,22%. O aumento reflete exatamente a alta dos preços nos combustíveis, as tarifas de transporte público e outros custos relacionados ao deslocamento. Então, imagine você, a alimentação vem depois. Por ser de maior peso no orçamento das famílias, o segmento exerceu forte influência no resultado geral, mesmo com a variação menor que o transporte.
Tá vendo tu quando a gente fala que as coisas acontecem e tem aquelas situações todas? Não, porque... Ah, não, porque eu odeio política, eu não gosto de política, não me interessa política. Olha o resultado aqui. O que os cabas estão fazendo lá na Casa de Chapéu tá refletindo aqui. Tá vendo? Você tá indo pro mercado, se já não trazia muita coisa, agora que lascou. Né? Como se diz no popular. Então pronto. Fazer o quê? Né? Agora, 7 horas e 48 minutos, vamos virar para o nosso noticiário do Brasil. Porque tem coisa aqui que a gente precisa conversar, viu? Então pronto, graças a Deus está dando um tempo, eu estou gostando desse negócio, então vamos embora, 7h48. Pronto, viramos o jornal agora para falar do Brasil e do mundo. Já falamos aqui das donas da economia, já falamos das coisas aqui, né? Hoje ficou aquela mistura de coisa boa com coisa ruim, infelizmente, não dá para passar por cima. Mas tem um negocinho aqui, inclusive, ó, o bicho foi rapidinho, né? Foi na foto, já foi. Vamos falar agora das, vamos dizer assim, pré-candidaturas. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, usou imagens de pessoas catando restos de comida para criticar o governo Lula. Só que o vídeo foi feito durante o governo do seu pai. E em uma postagem no Instagram, com, vamos dizer assim, afrontas ao endividamento das famílias brasileiras, ele disse que o alto grau de comprometimento com o pagamento das dívidas impede que elas tenham recursos para comprar o básico. Ele ilustrou as críticas com imagens de pessoas cercando um caminhão de lixo em busca de restos de alimentos feitas em Fortaleza, em outubro de 2021. E diz aqui, né, que essas imagens foram feitas em frente a um supermercado numa cidade lá, bairro nobre de Fortaleza, e viralizaram, causando uma enorme repercussão na época. Aí, assim, né, Anderson Ferreira deveria ter dito: peraí, meu presidente, vamos ali pra Ceasa. Não precisava ir para muito longe, não. Ali na Ceasa, o que o pessoal descarta, inclusive eu já fui buscar alimento para fazer sopa para dar para a comunidade, e é um negócio que você pensa assim, é o fim do mundo. O pessoal vai na Ceasa não é para comprar não, vai para pegar os alimentos que são descartados pelos vendedores. É isso mesmo, você está ouvindo? Tá com dúvida? Faz uma pesquisa, então vai lá, perde um tempinho, um pouquinho de tempo, aí vai lá na Ceasa para ver o que é que acontece. Viu? Pois é, não precisa ir para muito longe não. Tá? O pessoal aí, Anderson Ferreira, pelo amor de Deus, manda o povo aí fazer a filmagem lá na Ceasa. E não precisa de ser de imagem velha não. Outra coisa que está acontecendo, inclusive aqui, pessoas morando na rua. Também, aproveita, não precisa ser imagem velha não. É só alguém pegar o celular, filmar as pessoas lá na Rua do Imperador, de preferência, que é onde tem mais gente morando na rua, e pega essas imagens da Ceasa. Ponto. Né? Fora outras coisas que acontecem. O pessoal quando diz assim, vai estar dando sopão em tal lugar. Aí o povo corre. Deu para entender? Será que agora... Anderson Ferreira, pelo amor de Deus, será que tu só sabe falar de candidato que tem poder, mas não sabe falar de estratégia de marketing? Pelo amor de Deus. Para usar uma imagem de 2021, o negócio já está ultrapassado, já são 6 anos. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E mudou para pior, infelizmente. Agora, o que a gente falou aqui na manchete, né? Que é a avaliação do governo Lula. Companheiro, se depender aí da defensiva, companheiro, eu vou cair, companheiro. Você já viu aí os vídeos da Sensitiva? Tem, acho que é Vó Baiana, tem uma outra agora que eu esqueci o nome, também, né? São as que mais estão aparecendo pra mim, lá no Facebook. Pois é, e diz aqui que a pesquisa Datafolha divulgada neste fim de semana apontou 40% da população considerando que o governo Lula é ruim ou péssimo.
O índice é idêntico ao do levantamento passado, feito no início de março. Por sua vez, a avaliação positiva recuou de 32% para 29%, enquanto a regular subiu de 26% para 29%. O total dos que não sabem foi de 1% para 2%. A avaliação de Lula segue sendo superior à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mesma altura do mandato, em 2022, o governo Bolsonaro tinha 46% de ruim ou péssimo, 28% de regular e 25% de ótimo ou bom. Aí agora eu te pergunto, será que essas pessoas que foram pesquisadas, elas ganham Bolsa Família? Será que elas ganham pé de meia por menino? Será que ela ganha tarifa social da Selfie ou da Compesa? Né? A gente precisa entender qual o perfil social dessas pessoas pesquisadas, porque eu tenho certeza que quem ganha a Bolsa Família vai ter uma gratidão enorme ao presidente Lula. Não, mas diz aqui que a pesquisa foi feita com 2.004 pessoas em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a pesquisa está registrada no TSE. Tá? Especificamente sobre o trabalho de Lula na presidência, 51% reprovam, 45% aprovam e 4% não souberam falar. Em março eram respectivamente 49%, 47% e 4%. Mas né, presidente? Como a gente sabe, né, ninguém consegue agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo e vai ser sempre assim. Ninguém. No dia que tiver uma unanimidade em algum lugar, pelo amor de Deus, me diga que eu quero saber onde que é essa história, tá? E aqui também agora a gente vai dar uma virada pelo mundo, porque agora sim, né, eu posso falar aqui sobre essa informação. Tu tá sabendo da história aí dos Monjaro, né? Das canetinhas que o povo toma, né? Que tá aí Marília Monjaro, só tem a cabeça, né? Pronto. Tu acredita que um ônibus vindo do Paraguai que transportava canetas emagrecedoras e anabolizantes foi interceptado pela polícia de Xerém, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro? Pois é, sabe quando é que foi isso? De madrugada. Segundo as autoridades de segurança, o veículo vinha sendo monitorado por suspeita de transporte de material ilegal. Eu amo quando a inteligência da polícia trabalha. No momento da abordagem, estavam no ônibus 42 pessoas. Todos, assim como o veículo, foram levados para a cidade da polícia e agentes contabilizaram o material e viram, constataram, e o que tem nota fiscal e o que não tem. A abordagem ao ônibus foi durante uma ação integrada da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. E aí? Pois é, né? O pessoal vai fazer os tal dos contrabando, né? Achando que não, a gente pode pegar, pode levar numa boa, porque ninguém vai pegar. Só que não sabem estas pessoas que a tecnologia está sendo usada na polícia. Viu? Só para tu que não sabe, tá? Se tu inventar também de fazer uma loucura dessa, pensa que a polícia vai te pegar. A polícia tem como monitorar. A polícia hoje tem todos os dados das pessoas. Então, não tem como, né? Basta tu pensar, fazer um movimentozinho que é meio louco, sei lá o quê. Pronto. E tem inclusive uma coisa aqui que é meio, vamos dizer assim, né? Eu acho que uma falta de respeito quando se fala do que eu vou trazer aqui para vocês. O presidente dos Estados Unidos diz que não é fã do Papa após mensagem de Leão XIV contra a guerra. Você se lembra, né? Que o presidente tá aí, né? Disse que ia parar, depois agora voltou. E que o Papa pediu para que a guerra pudesse acabar. Pois é. O presidente Trump
declarou aí ontem que não é um grande fã do Papa Leão XIV depois que ele fez o apelo da paz. Ele disse aqui: não sou um grande fã do Papa Leão, até ele errou aqui, né, na digitação, deixa quieto. E ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em dissuadir o crime, disse Trump à imprensa na base aérea conjunta Andrews, em Maryland. O presidente americano acusou o pontífice de brincar com um país que quer uma arma nuclear, assim ele falou, né? Já no sábado, o Papa americano de 70 anos implorou publicamente, né? Vamos dizer mais uma vez, porque na Semana Santa ele falou isso, no apelo da Páscoa, e agora repetiu a mesma frase. Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro, basta de exibição da força, basta de guerra. Em uma das suas críticas mais contundentes aos conflitos que abalam o planeta, especialmente no Oriente Médio, o pontífice declarou que é necessário fé para enfrentarmos juntos, como a humildade, e também está na hora dramática da história. Pois é, né? Aí Donald Trump rebateu, e sinceramente aquela história, né? Independente de seja lá o que for, o Papa, ele realmente precisa ser respeitado. E ainda aqui sobre Trump, né, ele ordenou nesse domingo um bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz em resposta à recusa inflexível do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad. Embora reconheça que as negociações do Paquistão tenham acontecido bem e que um acordo havia sido alcançado na maioria dos pontos, Trump afirmou que o Teherã se recusa a ceder na questão de seu programa nuclear. Parei aqui. Tá? Parei aqui. Tá vendo que tem um jogo de interesse na conversinha? Pois é. Então, a gente já sabe como é que as coisas andam, já sabe como é que tudo funciona e sabe, principalmente, que tudo tem um jogo de interesse. As pessoas não brigam, as pessoas não se confrontam porque simplesmente elas querem não, porque tem alguma coisa por trás. Viu? Então pronto. Agora, 8 horas, vamos aí fazer o nosso Minuto Esportivo e vamos pensar um pouquinho, né? Porque graças a Deus é segunda-feira, bebê. Segunda é dia de desafio, bebê. Então vamos embora. Pois é, então vamos agora dar uma girada aí nos esportes, o que é que aconteceu neste fim de semana, meu Deus do céu. Na Série D, o Central recebe o América de Natal na reabertura do Lacerdão. Aliás, recebeu, né? Rebeca Andrade anuncia retorno às competições neste ano, após pausa em 2025. Aqui, vamos ver. Pronto. O auxiliar do esporte admite falha em gol sofrido no último minuto. O jogo estava praticamente encerrado. Já na Série C, queria a volta, mas o empate foi aceitável, disse Claudinei após resultado diante do Floresta. Hélio lamenta a derrota, mas projeta Náutico pontuando lá em cima na Série B. Inclusive tem até uma matéria aqui, né, tem uma manchete do Diário, acho que é sobre a Copa do Nordeste. O Sport mantém duelo contra o Maranhão na Ilha do Retiro e também aqui sobre a Copa do Mundo, para fechar, laboratório para mudanças nas regras de arbitragem do futebol, ou seja, tem algumas mudanças que vão acontecer nas arbitragens, né, e que os árbitros deverão estar totalmente preparados. 8 horas e 2 minutos, aí foi o nosso noticiário esportivo. E agora a gente vai relaxar. Vamos parar e pensar um pouco, né? Que a gente precisa. Eita. Ai, Jesus, apertei o botão errado, pelo amor de Deus. Não é hora de terminar ainda, não. Eu ontem estava na EBD, Escola Bíblica Dominical, na igreja, e nós escutamos uma pergunta.
Você se sente confiante? Você se sente determinado? Na hora sim eu não respondi, mas aí eu precisei pensar um pouco se realmente eu tenho essas qualidades. Sentir confiança é uma coisa que é praticamente você ter a certeza de que você pode vencer. Mas como nós sabemos, a vida ela nos leva para lugares bons e para lugares ruins também, para que a gente possa aprender. Então, eu não devo me sentir confiante. Eu devo me preparar para as situações. Foi isso que eu trouxe para casa e fiz questão de pensar isso aqui com vocês. Mas na verdade, as pessoas precisam ser confiantes? Não. As pessoas precisam ser preparadas. Eu preciso estar preparado para receber boas notícias, eu preciso estar preparado para enfrentar problemas e outras situações que vão me confrontar, que vão me desafiar. E aí, sim. Porque eu vou dizer para você, são duas palavras que eu não sou fã e que eu não tenho no meu dicionário. Perfeccionista e ser autoconfiante demais. É se achar. Ah, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no fundo, na primeira dor de dente que aparece, vai ficar chorando, durrando que nem um leão. Então nós estamos aqui no mundo para aprender, sempre aprender. Por que eu digo isso? Porque nem o líder da maior nação do mundo, ele se torna autoconfiante. Tem pessoas que às vezes até colocam artefatos, tem o seu aparato de guerra, as forças armadas, mas ele em si não toma a frente de nenhuma. Ele só faz meter a caneta e dizer, manda esse, manda aquele, faz isso, faz aquilo. Então, eu espero que você também possa aprender que nós devemos estar sempre, sim, nos preparando, amadurecendo, crescendo, para poder enfrentar a vida. Porque eu preciso lembrar para você, somos pessoas adultas. Até as crianças hoje, lembra que eu falei da tal da geração X, que eu sou dessa geração X, que eu aprendi a ter uma certa independência das coisas? Até as crianças, elas têm que aprender hoje a se tornar independentes, a saber fazer as coisas, a não esperar, ô mãe, a minha papa caiu no chão, ô mãe. Pra que isso? Tem criança que já sabe fazer tudo direitinho, bota aqui um negocinho aprumado, come, vai levar o prato pra pia. Até isso sabe fazer. Então não se esqueça. Eu não sou determinado e muito menos sou confiante, autoconfiante. Eu sou dependente de Papai do Céu. E que você também possa ser dependente dele. Peça orientação a Deus. Peça direção a Ele do que é que você tem que fazer na sua vida. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Eu sinto falta da minha véia, da minha avó, que ela me dava conselhos que valiam ouro. Eu achava muito interessante quando ela dizia para mim assim, meu filho, vá-se embora que você é homem, em frente. Mas tinha horas que ela dizia, meu filho, não vá não que é perigoso. Meu filho, não vá não que você não vai dar certo, meu filho, nem chegue perto. É isso que a gente precisa ouvir. A gente precisa sempre de pessoas que possam nos ajudar a pensar mais. Porque às vezes a gente pensa tanto que se esquece que alguém pode nos orientar. E tem orientações que valem ouro. Então aproveite se você tem, porque eu não tenho mais. Eu corro agora para os meus amigos. Eu corro agora para outras situações. Mas principalmente eu não posso esquecer de pedir a direção do Senhor. Agora sim, eu posso soltar a nossa passagem para encerrar o programa.
Obrigado pelo teu carinho. Pena que aqui no telefone, rapaz, esqueci de carregar, caiu a transmissão do Kawaii. Não pude nem deixar pro povo, rapaz. Pode um negócio desse? Mas obrigado pelo seu carinho. Você que está aí nas plataformas digitais, no YouTube, no nosso site hojeconvocê.blogspot.com e principalmente você que está na Rádio Vitória. Obrigado pelo carinho, obrigado pela nossa amizade. Aqui, ó, hashtag Viva a Nossa Amizade. E se Papai do Céu deixar, a gente se encontra amanhã. Com certeza ele vai deixar, né? Papai ama. Cheiro, até amanhã.